Oi, eu sou a Karina e essa é a aula do casaco Alice. Esse casaquinho é muito fácil de costurar. Aqui eu vou fazer a versão com capuz, mas no e-book você também tem a opção de golas. Ele é unissex e dupla face. O link para comprar o molde está na descrição do vídeo. Junto com os moldes em tamanho real, você recebe também um e-book com tabela de tamanho, material, corte no tecido. Aqui eu vou seguir direto para a costura. Lembrando que os moldes já estão com margem de costura, então é só colocar sobre o tecido e cortar. Depois de cortar o tecido, você vai ter as seguintes partes: costas, frentes e mangas no tecido externo. Costa, frente e manga também no forro, tudo igual. Capuz no forro e capuz no tecido externo. Acabamento do capuz e os bolsinhos, que são opcionais. Eu vou começar pela união dos ombros. Direito com direito do tecido, eu junto os dois ombros. Eu faço isso no conjunto do tecido externo e no do forro, a mesma coisa. As margens são todas de 1 centímetro. Eu passo com o ferro as margens abertas, em todos os ombros. Agora eu vou unir as mangas. Primeiro eu deixo o corpo aberto assim para localizar a posição das mangas certinho e alinhar os piques de frente e costas. Agora, direito com direito do tecido, eu vou ajustando esse tecido da manga na cava. A cabeça da manga é um pouquinho maior que a cava, então você vai ajeitando esse tecido na hora da costura e vai incorporando ele, sem formar a prega. Eu faço mesmo para o conjunto do forro. Aqui eu também refilo um pouquinho da margem da cava para diminuir o volume. Eu dobro o casaco ao meio assim e alinho bem as laterais. No corpo do tecido externo, eu costuro as duas laterais inteiras, passando pelas mangas, manga e lateral. No corpo do forro, eu preciso deixar uma abertura em uma das laterais de mais ou menos uns 6 centímetros. É por ela que eu vou revirar a peça no final e também vou acessar as mangas para fazer o acabamento dos punhos. As duas partes prontas, no externo e no forro. Agora eu vou montar o capuz. Aqui também, tudo que a gente fizer no externo, a gente vai também fazer no forro. Direito do tecido junto, eu vou costurar essa parte aqui de cima, do topo, e essa curva das costas, nos dois conjuntos. E abrir essas costuras no ferro, deixar bem plano. Agora eu dobro essa abertura aqui em cima, alinhando as duas costuras que eu acabei de fazer e costuro fechando. O acabamento do capuz é uma faixa um pouco maior que a abertura, então para alinhar certinho eu preciso marcar o centro dela. Eu marco nas duas partes. Eu vou deixar a parte externa com direito para fora e vou encaixar esse acabamento na costura central, direito com direito juntos. Aí eu vou prendendo com alfinete por toda a volta. E agora eu costuro. A margem de costura fica voltada para o lado do acabamento. Você pode passar para te ajudar.
O forro encaixa sobre o capuz externo, nos direitos dos tecidos juntos. Assim, ó, alinhando com o acabamento na marca do centro dele, que a gente fez antes. Alfineta e costura, a mesma coisa. As duas margens ficam na direção desse acabamento, então eu acerto bem passando com ferro. Agora eu dobro o acabamento ao meio e encaixo o forro dentro do externo, assim, formando o capuz. A linha da costura coincide, ó, ele fica dobrado bem ao meio. Nesse momento, você já pode cortar o excesso dessa faixa, assim, ó, retinho, deixando reto. Eu gosto de costurar agora bem sobre essa costura anterior aqui, ó. Capuz pronto, agora é hora de prender o capuz no decote. Deixo o casaco externo no lado direito para cima. Aí sobre ele eu posiciono o capuz nesse decote, direito com direito. Ah, e marco o centro, para ficar bem alinhado com a costura do capuz. Aí eu vou distribuindo o tecido e alinhando. No decote da frente, no molde, tem um pique, que mostra onde é o centro-frente. É até lá que vai o capuz, até esse pique. Aí na frente do capuz tem também uma parte mais curva, então você tem que ajeitar bem o tecido. Essa primeira costura de união é com uma margem um pouco menor que 1 centímetro, porque ela é só para manter a posição do capuz no casaco. Agora é hora de juntar o externo e o forro. Eu coloco o casaco externo assim, com as mangas para dentro, o direito voltado para cima. E sobre ele eu vou encaixar o forro com o direito para baixo, direito com direito do tecido. A primeira costura é a do decote, e aqui é importante alinhar bem os ombros e cuidar para não formar pregas, já que tem várias camadas de tecido. Que é o externo, o forro, e no meio tem a gola ou o capuz. Costuro o decote com a margem de 1 centímetro e depois eu verifico se deu tudo certo, se não ficou nenhuma prega. A próxima costura vai ser agora por toda a borda da frente e a barra. Então eu vou alinhando esse casaco, o externo com forro, alinho as costuras laterais e vou prendendo com alfinetes. E depois eu costuro. Costura bem devagar nas partes curvas, para formar bem essa curva e ficar legal. Eu corto as pontinhas aqui da frente, para tirar um pouco do volume. E tiro o volume também das partes curvas, para a hora que a gente revirar a curva formar bonita. É legal também fazer alguns piques no decote. Agora chegou a hora de revirar esse casaco.
Você lembra da abertura que a gente deixou no forro? Então, é por ela que eu vou puxando devagar, com muito cuidado, o casaco, que tá todo lá dentro, deixando ele do lado direito do tecido. Vai puxando com calma, que no final vai dar certo. Pronto, casaquinho todo forrado e perfeito. Eu gosto de passar bem as bordas e deixar tudo plano, que facilita nos próximos passos. A manga do forro agora vai para dentro do externo, na posição que ela deve ficar mesmo, porque agora eu vou fazer o acabamento dos punhos. Primeiro, eu vou alinhar bem a costura da manga, essa costura de baixo, com muito cuidado para não deixar torcido. E eu prendo com um alfinete, para manter essa posição. Eu faço o mesmo na outra. Pela abertura que eu deixei no forro, eu vou puxar um par de mangas de cada vez. Vai puxando devagar. O alfinete aqui vai evitar que a manga fique torcida quando a gente puxa para o avesso. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho que unir esses dois tubos de manga, direito com direito do tecido. Então, primeiro eu alfineto nessa costura, para não torcer a manga, para ter certeza que ela não ficou torcida. E depois eu vou alfinetando por toda a volta, juntando direito com direito, do forro e do externo. Eu costuro devagar, que nos tamanhos menores era um pouco mais difícil, porque essa abertura é pequena. E aqui é uma costura meio desajeitada mesmo, mas vai devagarzinho que vai dando certo. Aqui, ó, como tem que ficar. É um tubo aberto no meio. De um lado é a manga externa e do outro a manga do forro. Aí eu puxo a manga pro lado direito do tecido. E olha só que lindo que fica esse punho. Na outra manga, a mesma coisa, com a mão por dentro do casaco, você vai encontrar o outro par de manga, puxar devagar e formar esse tubo, tudo igual. Pronto, os dois punhos estão prontos. Agora eu passo todo o casaco e deixo tudo assentado bem plano, todas as costuras. Eu gosto de pespontar pelo decote, pelas bordas e pelos punhos. Todas as bordas. Essa abertura que ficou no forro pode ser fechada à mão, com ponto invisível ou na máquina mesmo. Nesse ponto, o casaco está totalmente dupla face. Você pode até escolher qual lado você quer deixar para o externo.
Aqui nessa aula eu vou montar os bolsos agora, mas você pode colocar eles lá no começo, só no casaco externo, antes de unir com o forro. São 2 pares de bolsos que eu costurei juntos, direito com direito, deixando uma abertura na lateral para revirar. Eu corto o excesso, viro para o direito e passo bem com ferro. E aí eu aplico na parte da frente do casaco. No molde tem a sugestão da posição. Eu costuro por toda a volta e faço um reforço na abertura, na parte de cima. O centro da frente é bem aqui onde termina o capuz, aquela marca lá no molde. Eu traço uma reta e é sobre ela que eu vou posicionar e distribuir os botões. A distância vai depender do diâmetro, eu explico melhor isso no e-book. E o casaquinho tá pronto. A modelagem está disponível lá na loja de moldes. Tem link na descrição desse vídeo ou vai em loja.costurinha.com.br para pegar o seu. E até a próxima!